CBP e CEP. Eu tentei fazer um apanhado do que eu acho importante, e daí, quando a gente estiver um pouco mais avançado na aula, eu coloquei também uma parte de fluido cutâneo. Eu acho que é uma dúvida frequente que as pessoas perguntam. E como é um dos sintomas mais comuns da colestase, eu também pus alguns slides. Se vocês estiverem cansados, vocês me avisam e eu paro aí nessa parte, beleza? Beleza. Bom, então, a primeira descrição da doença foi feita em 1851 e ela é descrita em uma doença que acomete mulheres na faixa etária dos 50 a 60 anos. Mais ou menos 80 a 90% das pacientes estão dentro dessa faixa etária, que habitualmente queixam de astenia, prurido cutâneo, e algumas já apresentam icterícia e sinais de doença hepática crônica no exame físico. Então, essa é a descrição inicial da doença, justamente por astenia e prurido serem os dois sintomas mais comuns. A colangite biliar primária hoje mudou o nome, a doença chamava cirrose biliar primária, e ela acabou sendo um nome muito estigmatizante, porque muitas dessas pacientes não têm cirrose. Então, hoje, já faz alguns anos, uns 2 a 3 anos, a doença mudou de nome, e hoje a gente chama de colangite biliar primária, e ela é responsável por cerca de 4% dos casos de doenças hepáticas crônicas nos principais centros. Para o diagnóstico da doença, a gente precisa de 2 desses 3 critérios que eu vou mencionar. Então, a gente tem que ter evidência bioquímica de colestase, lembrando que a gente prefere definir colestase com o aumento da fosfatase alcalina, porque a gama-GT é uma enzima muito inespecífica e que aumenta em qualquer processo de indução enzimática, e a positividade dos autoanticorpos, o anticorpo antimitocôndria e ou, no caso da sua negatividade, um antinúcleo com alguns padrões específicos, que são esses 2 aqui, do envelope nuclear ou do nuclear DOTS. Esses autoanticorpos são pesquisados por imunofluorescência. Então, se você tiver a bioquímica com um antimitocôndria positivo ou um padrão de FAN, que seja específico de CBP, você nem precisaria fazer a biópsia hepática. Caso a biópsia seja necessária, o achado mais sugestivo de CBP é uma colangite destrutiva, não supurativa, com destruição dos dutos biliares interlobulares. Lembrando que, às vezes, numa fase de cirrose, de uma doença mais avançada, a gente não acha mais essa lesão que é característica da colangite biliar primária, e muitas vezes o que você vê é uma cirrose de padrão biliar com ductopenia. O antimitocôndria e o antinúcleo, eles devem ser pesquisados, o antimitocôndria preferencialmente por imunofluorescência indireta, que é essa técnica aqui que dá essa coloração verde fluorescente em cortes de rim, estômago e fígado de ratos, e a gente vai ver coloração do anticorpo anticélula parietal no estômago, e a gente vê essa coloração dos túbulos renais proximais e distais no corte do rim. Se a gente considera os títulos positivos maior ou igual a 1/80, mais diferentemente da hepatite autoimune, que eu comentei a semana passada, a gente pode sim valorizar títulos abaixo de 1/80, porque o antimitocôndria é um anticorpo bem mais específico. Se o antimitocôndria for negativo, se ele tiver um título baixo, ou se tiver um padrão atípico, que é um antimitocôndria que não cora o estômago, a gente vai pesquisar o antimitocôndria por blotting ou ELISA. E vocês vão ver que em algumas das coisas que eu estou colocando aqui, tem uma recomendação ao lado, como classe 1, classe 2 ou classe 3, são algumas recomendações da última diretriz de doenças autoimunes, que foi feita pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, que está disponível online, e que eu ajudei a participar. Então, no caso do anticorpo antinúcleo, você pode pesquisar por imunofluorescência em células EP2, por imunoblotting ou ELISA, e a indicação vai ser quando você tiver o antimitocôndria negativo. Os padrões que são específicos são esses daqui que eu mostrei para vocês, o anti-GP210, que é a proteína do envelope nuclear, e o anti-SP100, que é a proteína que está corada no nuclear DOTS.
A biópsia, então, ela é desnecessária para os casos de colestase com antimitocôndria positivo. Então, a gente vai fazer só naqueles casos que os anticorpos são negativos e a suspeita é alta, ou naqueles pacientes que têm enzimas hepáticas muito elevadas e você quer descartar a sobreposição com hepatite autoimune. Em relação aos métodos não invasivos para estadiamento da fibrose, na realidade, eles ainda não são recomendados rotineiramente. Para o diagnóstico da doença, ele não ajuda muito, porque eu não quero saber o grau de fibrose, eu quero ver se tem as evidências de uma colangite destrutiva não supurativa. Então, ele pode ser utilizado como marcador prognóstico, no sentido de que a gente já sabe que quanto mais avançada a fibrose que essa paciente tem, pior é a resposta ao tratamento com ácido ursodesoxicólico. E teria um papel de medidas seriadas como objetivo de acompanhar o tratamento naqueles pacientes que estão em uso do ácido ursodesoxicólico. Mas para diagnóstico, esses métodos não invasivos não são muito úteis. E eu gosto muito desse gráfico que mostra como é a evolução da doença ao longo do tempo. Esses resultados, com esses tempos aqui que vocês estão vendo, na duração de cada estágio, foi numa era pré-uso de ácido ursodesoxicólico. Hoje a gente sabe que o ácido ursodesoxicólico mudou a história da colangite biliar primária e que quando ele é usado precocemente, a sobrevida tem sim um aumento e esses estágios aqui nessa parte de baixo do slide são cada vez mais prolongados. Então, eu acho muito interessante comentar que a doença começa com uma fase pré-clínica, em que você praticamente não tem colestase laboratorial, os dutos biliares estão começando a sofrer uma agressão ductal. E essa fase, você tem a positividade do antimitocôndria, mas a bioquímica e a histologia são praticamente normais. Essa fase é assintomática e o paciente demora, em média, 6 anos para começar a apresentar a elevação das enzimas hepáticas. Depois ele vai passar por uma fase ainda assintomática, e essas duas fases juntas podem chegar até uma duração de 15 anos, então observe que é uma doença que evolui muito lentamente. E nessa fase assintomática, você já mantém a positividade do antimitocôndria, você já tem uma elevação das enzimas canaliculares, mas os pacientes ainda não têm os sintomas mais clássicos da doença, que são prurido e fadiga. Entretanto, apesar dessa evolução lenta, 50% dos pacientes já podem ter cirrose ao diagnóstico. Hoje em dia, com melhor conhecimento do anticorpo antimitocôndria e melhor conhecimento da doença, mais do rastreio familiar dos parentes de primeiro grau, mais ou menos 50% dos nossos pacientes são diagnosticados ainda nessa fase assintomática. É claro que como a gente trabalha no centro de referência, isso não é a realidade. Então, no nosso serviço, vários dos pacientes já chegam com prurido cutâneo e mesmo com uma fase descompensada da doença, já com ascite, hemorragia digestiva alta e encefalopatia. Mas, no mundo real, onde os pacientes fazem hoje cada vez mais exames de check-up, particularmente aquelas pacientes que fazem segmento de doenças reumatológicas, muitas vezes elas fazem o exame, detectam a alteração das enzimas hepáticas e acabam fazendo o diagnóstico da doença, ainda numa fase sem sintomas. Desses pacientes assintomáticos, 75% deles ficam sintomáticos numa média de 5 anos. E quando a doença já está manifesta, o paciente começa a apresentar os sintomas de prurido e astenia, e aí é um marcador de águas. Esse paciente já está desenvolvendo a colestase, já está tendo perda ductal, desenvolvendo fibrose hepática, e ele pode evoluir para óbito num período de 7 a 10 anos. Sendo que depois de 3 a 5 anos da descompensação da cirrose, costuma-se observar uma evolução muito negativa. Então, veja que nesses estágios pré-clínicos e na fase, a gente observa que é uma duração longa e que o paciente habitualmente tem pouquíssima lesão ductal, vejam, com pouco grau de fibrose. E conforme a doença vai progredindo, a gente vai evoluindo com a ductopenia, com a fibrose hepática e os achados de cirrose. Na era pós-ácido ursodesoxicólico, esses tempos estão sendo cada vez mais prolongados, mas o impacto do Isacol é muito maior quanto mais precoce é feito o diagnóstico. E aqui eu também acho interessante comentar que a gente tem duas formas de progressão da doença.
a gente tem essa forma em que a perda dos ductos é mais lenta e a fibrose ocorre de uma forma mais lenta também, que é uma forma que o paciente tem um maior tempo de duração da doença, que pode chegar até 20 anos. E esse normalmente é aquele paciente diagnosticado com meia-idade, como eu comentei no início, que é a forma clássica da doença. E tem alguns pacientes, graças a Deus, uma menor porcentagem dos pacientes, aí cerca de 5 a 10%, que tem uma variante com uma ductopenia muito rápida e um desenvolvimento rápido da fibrose. Então, a gente vê que esses pacientes têm uma evolução mais rápida, com maior risco de descompensação. Esses são pacientes que costumam ser mais jovens, pacientes que costumam ter mais hepatite de interface na biópsia hepática quando ela é realizada, e muitas vezes se confunde com sobreposição com autoimune. E até por serem pacientes mais jovens e por terem essas enzimas mais altas, porque é uma doença mais agressiva, muitas vezes esse paciente acaba até usando corticoide, que não é a nossa primeira recomendação no tratamento da doença. E também parece haver algum impacto daqueles anticorpos antinúcleo que eu comentei com vocês na evolução da doença em relação à progressão com sinais de falência hepática e óbito. Então, existem alguns estudos mostrando que aqueles pacientes que têm o anti-GP210 teriam uma evolução mais rápida para óbito e falência hepática quando comparados com aqueles que têm um anticorpo anti-centrômero. Em relação à apresentação inicial, essa foi uma revisão do nosso serviço, que foi feito pela doutora Michele, com quem a Fernanda já trabalhou. São dados que ainda não foram publicados, de 246 pacientes portadores de CBP. Na fase desse levantamento, lembrando que o nosso ambulatório começou há cerca de 20 anos atrás, em que a doença não era muito bem conhecida, o anticorpo antimitocôndria não se sabia muito bem qual era a melhor técnica de pesquisa, não tinha a possibilidade de atribuir ao papel do FAN no diagnóstico da doença, e nesse período a doença era pouco frequentemente diagnosticada numa fase assintomática. E como eu comentei com vocês, a forma mais frequente de sintomas é prurido e fadiga, mas aí, olha, observem que cerca de 12% dos pacientes apresentavam já sinais de hipertensão portal. Em relação à icterícia, que também é uma coisa que perguntam muito, né? O paciente com CBP tem coceira, mas ele não está ictérico. A icterícia é um sintoma muito tardio na colangite biliar primária, inclusive ao contrário, quando o paciente já está numa fase tardia manifestando com icterícia, habitualmente ele tem melhora do prurido cutâneo. A associação da icterícia com o prurido acontece em apenas 1/4 dos casos, e quando acontece numa apresentação inicial da doença, normalmente são aqueles pacientes com a variante pré-ductopênica que eu comentei anteriormente. Então, não esperem icterícia para dar o diagnóstico da colangite biliar primária. Em relação à fadiga, ela está presente numa grande maioria dos pacientes. O mecanismo ainda não é totalmente desconhecido, é sempre importante descartar comorbidades, como hipotireoidismo, anemia, insuficiência adrenal, uso de algumas drogas depressoras e mesmo depressão. 40% dos pacientes apresentam forma grave de astenia e não tem muita relação com a gravidade da doença, com o estadiamento da doença hepática de base, nem com a duração da CBP. E a fadiga não melhora com o uso de ácido desoxicólico, e embora no passado se tenha indicado o transplante de fígado para astenia, tem alguns estudos mostrando que a reversão do sintoma não é 100% depois do transplante, que muitos pacientes permanecem com a fadiga mesmo depois da realização do transplante. Em relação ao prurido cutâneo, normalmente não costuma ter raste cutâneo. O que a gente observa na pele são as lesões secundárias à coçadura. A grande característica é um prurido, na maioria das vezes, generalizado, mas ele pode ser localizado, principalmente em palma da mão e planta dos pés. Costuma ter piora noturna e exacerbações no período pré-menstrual. Também tem exacerbação com calor, com pressão, contato com lã, uso de anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal. Então, alguns pacientes pioram do prurido na gestação. E, como eu comentei anteriormente, precede o aparecimento da icterícia em meses a anos,
e melhora com a progressão da doença numa fase mais avançada e terminal. O prurido tem um curso flutuante ao longo da doença, não tem relação com a fibrose ou atividade, e na colangite biliar primária, e aqui eu falo na colangite biliar primária porque o prurido pode estar presente também em outras colestases, particularmente na CEP, que eu vou comentar com vocês mais adiante, parece ter relação com a fosfatase alcalina e com o score de risco de meio clínico, que considera idade, bilirrubina, albumina, tempo de protrombina e a presença de descompensação. Ele pode ser refratário em 5 a 10%, e quanto mais precoce na doença, maior agressividade e menor a sobrevida do paciente. O que é interessante comentar também é que ele se associa a alterações do sono em até 70% das pacientes e também o maior risco de depressão e ideação suicida. Então, ele é um dos sintomas que é mais impactante, e o que eu acho interessante comentar é que muitas vezes, até a doença ser melhor conhecida, esses pacientes ficavam anos e anos investigando alergia em dermatologistas, e hoje os dermatologistas começam a pensar cada vez mais na possibilidade de um prurido relacionado à colestase. Então, é muito importante a gente lembrar desse diagnóstico nos casos desses pruridos crônicos. Eu costumo falar sempre isso nas minhas aulas, embora hoje só tenha gastro e hepato assistindo. Então, aqui alguns achados que a gente pode ter no exame físico. Aqui, as marcas de coçadura nas costas do paciente. Normalmente, essas marcas são em áreas que o paciente consegue alcançar com as mãos, então, normalmente, não tem muita lesão nessa região interescapular, que é justamente onde o paciente alcança para se coçar. Ficam marcas depois cicatriciais, então o paciente, além de ter o sintoma de prurido, ele também fica bastante estigmatizado, as pessoas ele fica com dificuldade, principalmente são mulheres, né? Não querem mais ir à praia, porque vão ter que usar biquíni, vão estar com a perna toda marcada. Aqui mostrando para vocês a presença dos xantomas. Até essa paciente é bem legal, uma paciente que tinha uma colestase induzida por droga, ela fez uma doença ductopênica depois de carbamazepina, e observem que ela tem essa coloração amarelada da gengiva, refletindo o depósito de colesterol. Aqui também o depósito de colesterol nas mãos, esses são casos muito graves. A hiperpigmentação cutânea, que a gente costuma ver com frequência nos estágios mais avançados das colestases, por biossíntese excessiva de melanina pelos melanócitos. Muitas vezes esses pacientes portadores de CBP têm hepatomegalia, às vezes hepatomegalia de grande monta. E aqui a presença dos xantelasmas. Então, a gente sempre tem que lembrar, quando a gente está investigando algum paciente até com outras doenças hepáticas, elevação de enzimas hepáticas, esses são alguns achados de exame físico que a gente costuma valorizar bastante nas colestases. E a associação com doenças autoimunes extrahepáticas. Então, a associação com essas doenças autoimunes é muito comum. A mais comum em 80% dos casos é a síndrome SICA. Entretanto, a gente deve lembrar também tiroidite de Hashimoto, quadros de artralgia / artrite reumatoide, Renault, esclerodactilia e alveolite fibrosante. Então, essas doenças são muito frequentemente associadas com a colangite biliar primária, e é por isso que muitas vezes o diagnóstico é feito durante o screening feitos pelos reumatologistas. Aqui as manifestações da síndrome de Crash e do Renault, lembrando aqui a presença das telangiectasias em mãos, que fazem parte da síndrome. Em relação ao tratamento, já se tentou o uso de várias medicações, corticosteroides, até penicilamina, colchicina, imunossupressores, porque inicialmente se falava que a doença tinha um caráter autoimune, então nada disso funcionou. E a droga que é mais estudada e que parece até hoje ter o maior benefício é o ácido desoxicólico. Ele está indicado em toda a colestase, com positividade do antimitocôndria e em qualquer estágio da doença. Como eu comentei com vocês, o benefício é maior quanto mais precoce o estágio, mas a gente também usa nos casos de fibrose mais avançada, F3 ou F4. A dose é de 13 a 15 miligramas quilo dia, dividida em 2 ou 3 tomadas. Eu costumo dividir em 2 tomadas, porque eu acho que facilita a adesão do paciente.
Habitualmente, a gente faz um início gradual, porque o ácido desoxicólico pode piorar o prurido, o paciente pode ter diarreia. E é importante mencionar que não tem necessidade de ajuste para disfunção renal ou hepática. Então, a gente tem vários estudos que avaliaram o uso de ácido desoxicólico, e quando a gente olha os trials clínicos randomizados e as meta-análises, há uma falha de verificação do impacto na sobrevida e na evolução para a hipertensão portal. Entretanto, tem alguns estudos que falam, sim, de um efeito benéfico na sobrevida sem transplante e no retardo de progressão histológica. Então, em quem que eu vou acreditar? Até quando eu era residente, nem todos os médicos queriam usar ácido, isso faz alguns anos, nem todos os médicos queriam usar ácido desoxicólico, porque é uma droga cara, e até muito pouco tempo, várias daquelas meta-análises da Cochrane, que eu odeio, várias delas falavam, até recomendavam contra o uso do ácido desoxicólico, falando que só tinha melhora bioquímica e que não tinha nenhum impacto na sobrevida e na ocorrência de hipertensão portal. Então, essa meta-análise, por exemplo, de 2012, com 1.447 pacientes, não houve uma melhora significativa da sobrevida, embora tenha tido uma queda da bilirrubina, das transaminases e da melhora do perfil lipídico. Não houve impacto na mortalidade geral, na mortalidade relacionada ao fígado ou evolução para transplante, e nem melhora do prurido. Então, assim, essas meta-análises desanimaram muito as pessoas que tratavam a doença, mas a gente tem que fazer uma análise crítica, que vários desses estudos tinham um curto tempo de segmento, e aí fica difícil da gente falar de melhora da sobrevida. Vários estudos fizeram análises com doses subótimas de ácido desoxicólico, vários estudos tinham uma casuística muito pequena, com uma grande variabilidade no grau de gravidade da doença, estudos com baixo grau de fibrose, estudos com grau de fibrose mais avançado, em que a gente sabe que a resposta é pior. A definição de resposta incompleta ao ácido desoxicólico também foi muito diferente em cada estudo, e a gente vai mostrar para vocês mais adiante que são vários critérios que podem ser utilizados. Em vários estudos não tinha avaliação histológica e os estudos tinham diferentes endpoints. Quando a gente vai olhar aqueles segmentos por mais tempo, 10 anos de segmento, avaliando populações maiores, com uma dose adequada de medicação, a gente percebe que a medicação de fato funciona. E esse foi um estudo de segmento de 35 anos de uma corte com 327 pacientes portadores de CBP. Vocês podem observar aqui que conforme com o passar do tempo, como eu tinha comentado com vocês, a porcentagem de pacientes assintomáticos ao diagnóstico foi sendo cada vez maior. Então, observem que na década de 70, 80, só 25% era assintomático, e esse valor hoje chega até 46%, 50%. Observem que, como eu falei com vocês, a maioria dos pacientes é do sexo feminino, com faixa etária média de 52 anos e elevação de fosfatase alcalina, colesterol. E aqui outra coisa que é importante mencionar, dos níveis de IgM. Ninguém sabe muito bem porque há elevação dos níveis de IgM. O fato é que tem essas elevações, e é uma elevação também que diminui ao longo do tratamento com ácido desoxicólico. Então, esse é um dos exames que faz parte da minha propedêutica na suspeita diagnóstica de colangite biliar primária. Observem que a bilirrubina, a albumina e o tempo de protrombina são exames laboratoriais praticamente normais ao diagnóstico. Então, a gente tem que lembrar que a perda de função é um sintoma muito tardio da doença. E observem aqui que quanto pior o estadiamento, quanto mais alto o grau de fibrose, menor a sobrevida. E entre os fatores avaliados que se correlacionavam com a mortalidade, um dos principais fatores associados é justamente o estadiamento histológico, a fibrose avançada, com impacto significativo na sobrevida desses pacientes. E observem também a resposta com o tratamento com ácido desoxicólico, melhorando a sobrevida e particularmente essa melhora de sobrevida naqueles pacientes que foram respondedores. Então, embora as meta-análises falhem em mostrar
essa melhora de sobrevida quando a gente estuda uma casuística grande por um longo tempo de segmento, com uso de doses adequadas, a gente consegue ver sim o efeito da medicação na sobrevida. E tem um outro efeito que mostra a importância do ácido desoxicólico na evolução da doença, é que, embora tenha um aumento do número de transplantes realizados ao longo do tempo, da década de 90 para os dias atuais, houve uma queda do número de transplantes realizados por CBP, seja na América, seja na Europa. Então, houve uma diminuição do número de casos transplantados pela doença. A recomendação hoje é recomendar o uso do ácido desoxicólico 13 a 15 miligramas por dia, em qualquer paciente que tenha aumento de fosfatase alcalina, mesmo se assintomático. Você vai avaliar a resposta com 1 ano de tratamento, tanto para acessar o prognóstico, que os pacientes que respondem têm uma maior sobrevida, como para definir se ele vai ser candidato a algum tratamento adjuvante. E aí, para avaliar a resposta, existem inúmeros critérios, e a maioria deles considera fosfatase alcalina, bilirrubina e valor de transaminases. O critério mais utilizado é o critério, cada um utiliza o critério que gostar mais. Eu, por exemplo, acho muito prático utilizar o critério de Barcelona, porque é só uma queda da fosfatase alcalina maior que 40% depois de 1 ano de tratamento, mas hoje o alvo tem sido cada vez mais a normalização da fosfatase alcalina e não só uma queda de 40%. Então, atualmente, o critério mais utilizado tem sido o critério de Paris 2, que é uma fosfatase alcalina IAST menor que 1,5 vezes o valor normal, com normalidade da bilirrubina depois de 1 ano de tratamento. Então, os pacientes que não tiverem dentro desses parâmetros bioquímicos poderiam ser avaliados por um tratamento adjuvante, que eu vou comentar com vocês mais adiante. Também tem alguns scores, que são scores que avaliam a sobrevida, como o GLOBE e o CAPIBC, eles avaliam algumas variáveis, como idade, albumina, tempo de protrombina, edema de membros inferiores, e você preenche isso online, e você tem uma perspectiva de sobrevida do seu paciente em 3 e 5 anos e compara com a população geral. Também é legal de usar esses scores, a gente acaba utilizando pouco na prática clínica, principalmente eu que atendo bastante cirrótico descompensado, mas é uma avaliação muito interessante de ser feita e é disponível online. Para os pacientes não respondedores, ainda não tem um consenso sobre a melhor opção terapêutica, você vai ter que avaliar a adesão, lembrando que o ácido desoxicólico é uma medicação cara, e só recentemente ele foi incorporado para a dispensação pelo SUS. A gente tem que pensar sempre em diagnósticos alternativos, como a gente faz na autoimune, e a biópsia hepática, nos casos de não resposta, fica a critério do hepatologista para avaliar outras causas de elevação das enzimas, como uma sobreposição com hepatite autoimune, como uma sobreposição com esteatohepatite não alcoólica, já que essas pacientes têm o diagnóstico já numa fase aí de 50 a 60 anos de idade. Ô, Débora, uma dúvida só. Vocês costumam biopsiar tanto quanto na autoimune? Não. Para o diagnóstico, não, porque se o paciente tiver colestase com antimitocôndria, a gente acaba não fechando. Então, a maioria dos nossos pacientes não tem biópsia. O que acontece, às vezes, é que, como a gente é um centro terciário, muitas vezes esse paciente já vem tratando e ele traz a sua biópsia. Mas para o diagnóstico, não. Agora, para os casos de não resposta, dependendo o que é a não resposta, às vezes vale a pena. Então, o que eu tenho feito na minha prática diária, o paciente não normalizou com ácido desoxicólico, acaba associando fibrato, e se não melhorar, a gente pode considerar biopsiar para ver outros diagnósticos diferenciados. E então, para fazer mais outros casos que a gente tem dúvida, né? Que tem uma hipergamaglobulinemia, que tenham enzimas mais altas, como naquela variante ductopênica. Mas quando eu biopsio e o paciente tem muita atividade de interface na biópsia, a não ser que ele tenha um quadro muito escarrado de uma sobreposição com autoimune, a gente acaba primeiro tratando com ácido desoxicólico. Se o paciente está melhorando, a gente não associa imunossupressor, independente do achado de hepatite de interface na biópsia. Entendi. Tá. Então, como eu tinha comentado com vocês, né, que a maioria dos scores usam as mesmas variáveis,
E daí, nos casos de não resposta, o que a gente vai fazer, então? E é importante você ter a resposta, porque já tem um estudo com quase 5.000 pacientes que viram que aqueles pacientes que tiveram a fosfatase alcalina menor ou igual a 1,67 vezes o limite superior da normalidade, com uma bilirrubina menor ou igual a 1, eles tiveram uma sobrevida muito maior do que aqueles pacientes que não atingiram esses endpoints com tratamento. Então, é importante, sim, normalizar a fosfatase alcalina, ou pelo menos diminuir ela abaixo de um valor de 1,5 vezes. Para os casos que não respondem, a gente tem na opção de usar budesonida, lembrando que a gente não gosta de usar corticoide na CBP, porque esses pacientes já têm muita perda óssea pela colestase, já com alto risco de fraturas patológicas, então a gente não gosta de dar corticoide. Excepcionalmente, a gente pode associar a budesonida, e aí, naqueles casos de uma hepatite de interface mais significativa, em pacientes que tenham uma hipergamaglobulinemia, que não estejam respondendo, mas o benefício nos diferentes estudos também é só para os estágios precoces da doença, e vejam que a casuística são casuísticas muito pequenas, então fica muito difícil de avaliar a real resposta à budesonida, e o último guideline de CBP de 2017 não sugere o seu uso de rotina, e se for utilizar, é apenas em pacientes não cirróticos. Então, dificilmente a gente usa budesonida. Em relação ao fibrato, já foram testados vários fibratos, bezafibrato, fenofibrato, e a gente tem alguma experiência aqui com o uso do ciprofibrato. Também, mais uma vez, estudos com doses variáveis de ácido desoxicólico, um N bastante variado também, e a maioria deles mostrou melhora da colestase, melhora dos níveis de IgM de prurido, mas sem efeito na morbimortalidade. Daí, mais uma vez, as mesmas críticas em relação ao ácido desoxicólico. Essa é a experiência que a gente teve aqui no HC, que a gente usou o fibrato em quase 30 pacientes, e o que a gente observa foi uma queda dos níveis de fosfatase alcalina pré e pós ácido desoxicólico, e uma queda progressiva que se acentuou mais depois da introdução do fibrato. Observem que os pacientes melhoram a colestase, entretanto, eles não têm uma diminuição significativa do valor das transaminases com a associação do fibrato. Observem a queda dos níveis de IgM aqui, depois do tratamento com ácido desoxicólico, e muito importante mencionar a melhora do prurido cutâneo, já com o uso do ácido desoxicólico e depois com o fibrato. Pós ácido desoxicólico, 9 pacientes só não tinham prurido, então a maioria deles tinha, e depois da associação do fibrato, 22 pacientes passaram a ter remissão do prurido. Então, é uma droga que a gente gosta bastante, seja para não resposta, seja para melhora do sintoma de prurido. E mais recentemente saiu o trial Besursa, eu acho que é um dos maiores trials com o uso de fibratos, que teve uma comparação com placebo. A maioria daqueles estudos que eu mostrei anteriormente são séries de casos. Nesse estudo foram avaliados, um estudo que foi publicado agora, em 2018, e esse estudo deu a base científica que a gente precisava para prescrever os fibratos na CBP. Então, foram avaliados 100 pacientes com resposta incompleta ao ácido desoxicólico, e eles receberam 400 miligramas por dia do bezafibrato ou placebo, associado, então não é sozinho, ao ácido desoxicólico por 24 meses. 40% desses pacientes ainda tinham prurido cutâneo significativo antes da introdução do fibrato, e 70% fadiga. E 54% desses pacientes tinham fibrose avançada F3 ou F4. E o que eles observaram foi que houve um aumento da taxa de resposta completa depois da associação do bezafibrato, que não foi evidenciado no grupo placebo, com uma queda significativa do valor de fosfatase alcalina, que também não foi observado no grupo placebo. Então, realmente teve um efeito muito benéfico, com melhora também do sintoma de prurido cutâneo. Então, foi uma droga bastante segura, teve alguns casos de elevação de creatinina, alguns poucos casos de elevação de transaminases, de CPK,
mas é uma droga considerada relativamente segura e, inclusive, teve um estudo grande com pacientes portadores de doença cardiovascular que utilizavam os cibratos por longos períodos e eles viram que esse aumento da creatinina era mais por uma alteração, uma lesão da musculatura, do que por uma perda real da taxa de filtração glomerular. Então, a gente gosta bastante dessa medicação, mas a gente não usa em pacientes com cirrose descompensada. O fibrato tem que ser usado em pacientes sem descompensação da função hepática, naqueles que não responderam depois de 1 ano de tratamento. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Tudo ok. Em relação a uma outra opção terapêutica, a gente não tem disponível aqui no Brasil, mas ela já está disponível nos Estados Unidos e na Europa, é o ácido beticólico, que foi testado em 165 pacientes portadores de colangite biliar primária, e o que vocês podem observar é que ele foi utilizado em doses de 10, 25 e 50 miligramas, com uma queda da fosfatase alcalina de 10% depois da sua associação em quase 90% dos pacientes, uma redução de 20% em quase 70%, e sendo que 7% dos pacientes tiveram normalização das enzimas da fosfatase alcalina quando eram já considerados não respondedores. Quando comparado ao placebo, no geral, houve uma queda de 21% a 25% da fosfatase alcalina, comparado com 3% no grupo placebo. E a gente pode observar que essa melhora aconteceu na fase do estudo de 3 meses, mas também na fase de extensão, que esses pacientes utilizaram por até 1 ano a medicação. E qual foi o grande problema? Prurido. Então, observem que até 47% dos pacientes que utilizaram a menor dose tiveram um prurido acentuado e vários desses precisaram suspender a medicação por piora do prurido cutâneo. Então, esse é o grande efeito limitante do ácido beticólico. E mais recentemente saiu esse outro estudo com mais de 200 pacientes que também utilizaram uma dose de ácido beticólico por 12 meses. Esse estudo eles fizeram 2 formas de tratamento, começando com 10 miligramas dia e começando com 5 miligramas 6 meses e depois aumentando por 10 miligramas para ver se o prurido cutâneo se tornava mais tolerável, sempre, mais uma vez, associado ao ácido ursodesoxicólico. E o que eles viram, mais uma vez, é que houve, de fato, uma melhora da resposta completa nos pacientes que utilizaram o ácido beticólico, seja na fase de estudo como na fase de extensão, depois do término do estudo. O prurido no basal estava presente em 64% dos pacientes que utilizaram placebo e de uma forma muito parecida naqueles pacientes que utilizaram ácido beticólico. O prurido, depois do ácido beticólico, foi o efeito colateral mais comum, sendo que 4% dos pacientes precisaram suspender a medicação por piora do prurido. E não teve nenhum evento adverso grave, embora, mais recentemente, nesses estudos que são estudos dentro de protocolos, quando a gente leva para a vida real, a gente tem algumas surpresas. Então, em 2017, a FDA lançou um alerta sobre o uso do ácido beticólico em pacientes com cirrose descompensada, com risco de lesão hepática grave e óbito, e recomendando ajuste da dose em pacientes Child B e C, que deveriam iniciar uma dose de 5 miligramas por semana e não 5 miligramas dia como recomendado. E a dose máxima aprovada nesses pacientes Child B e C seria de 10 miligramas 2 vezes por semana. Então, foi um alerta que eles lançaram e a gente tem que ficar muito atento para não sair usando indiscriminadamente, embora a gente ainda não tenha a possibilidade de usar o ácido beticólico aqui no Brasil. Mais recentemente, tem saído outras drogas, como o Selalepar, mas a gente não tem praticamente nenhuma experiência com o uso dessa medicação. São alguns estudos que estão começando agora e a gente deve ter algumas notícias em curto prazo. Bom, da CBP, o que eu tinha para falar é isso. Eu vou começar agora a falar um pouquinho da colangite esclerosante primária, que, ao contrário da CBP, é uma doença que tem a sua prevalência em ascensão, particularmente em pacientes da faixa etária produtiva,
aí de 20 a 50 anos, então é uma doença de gente jovem, e esse aumento da prevalência vem acontecendo na Europa, na Holanda, no Reino Unido, em vários países. Então, a gente não tem observado essa prevalência em ascensão aqui no Brasil, pelo menos não no nosso serviço, mas esses países que têm uma avaliação mais rigorosa da prevalência populacional, observou que houve um aumento recente. É uma doença que, como eu comentei com vocês, predomina no sexo masculino, numa relação 2:1, e ela costuma ser mais silenciosa no sexo feminino. A idade média de apresentação é de 25 a 45 anos, particularmente com aumento de fosfatase alcalina, mas você pode ter elevações discretas das transaminases, e você pode ter positividade do ANCA em até 94%, conforme a casuística estudada. Também pode ter uma porcentagem menor de pacientes que têm um aumento de IgG4, dificultando o diagnóstico, como eu vou comentar com vocês mais para frente, o diagnóstico diferencial da colangite por IgG4, mas normalmente são aumentos pouco expressivos, abaixo de 4 vezes o limite superior da normalidade. A outra grande característica da doença é a associação com doença inflamatória intestinal, que é muito maior na Europa e Estados Unidos, podendo acontecer em até 80% dos casos. O risco de neoplasias também é aumentado em relação à população geral, 2 vezes maior e 40 vezes maior que a população geral quando a gente avalia as neoplasias hepatobiliares. Então, muitos autores consideram que a colangite esclerosante primária seria uma doença pré-maligna. Lembrando que os tumores mais comuns nessa população são o colangiocarcinoma, em 11 a 20% dos casos de câncer, câncer de vesícula biliar e câncer coloretal, particularmente naqueles pacientes com doença inflamatória intestinal. A sobrevida até o transplante hepático e óbito é bastante variável e é menor nos centros terciários, em que o diagnóstico costuma ser feito mais tardiamente, porque esse paciente demora para ser encaminhado, e pode atingir até 20 anos. E essa sobrevida é menor naqueles pacientes que têm estenoses dominantes, em que há uma queda significativa da sobrevida para 14 anos. As principais causas de óbito são o colangiocarcinoma, insuficiência hepática, complicações relacionadas ao transplante e carcinoma coloretal. Embora eu fale sobre esses dados, e a maior parte do estudo em colangite esclerosante primária vem da Europa, da região da Holanda, a gente não vê uma frequência tão alta assim de colangiocarcinoma nos pacientes com CEP. A gente tem, sim, alguns casos, mas de longe não chega a 30% da casuística, não. Para o diagnóstico, então, o que a gente vai ter, essa é uma via biliar normal, e aqui uma via biliar com múltiplos pontos de estenose e dilatação, que são a grande marca da doença. A colangiorressonância tem uma sensibilidade de 86%, uma especificidade de 94% para o diagnóstico, e aqui a observação de uma colangiorressonância com essas múltiplas áreas de estenose e dilatação da via biliar. Então, o aspecto clássico da doença é aquele aspecto de contas de rosário, mas é um achado que não é tão comum quando a gente vai ver as colangiorressonâncias. A gente sempre tem que descartar causas de colangite esclerosante secundária. Lembrar que nem tudo que faz estenose na via biliar é CEP, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante. A CPRE é feita só para tratamento, ela não está indicada para o diagnóstico, e a biópsia hepática raramente é necessária. A biópsia hepática está indicada se você mantiver a suspeita de CEP com colangiorressonância normal ou se houver uma suspeita de sobreposição com hepatite autoimune. A lesão histológica clássica é a fibrose periductal concêntrica ou lesão em casca de cebola, mas ela só está presente em menos de 25%, principalmente nos estágios precoces da doença. E o que eu queria mostrar para vocês, essa é a biópsia de um paciente com colangite esclerosante primária, e essa é a biópsia de um paciente com colangiopatia portal. E observem que o achado histológico é bastante semelhante. Então, a gente sempre tem que descartar as causas de colangite esclerosante secundária. E eu vou comentar com vocês um pouquinho quais são elas.
os principais diagnósticos diferenciais são com colangiocarcinoma, colangite associada a IgG4, colangiopatia portal, até verminoses na via biliar, colangiopatia do HIV, colangite isquêmica. A gente já teve até um paciente que era transplantado de coração, fez um CMV e fez uma colangiopatia depois da infecção pelo CMV, sarcoidose, a colangite esclerosante do doente crítico. Então, a gente tem que lembrar que nem tudo que tem um aspecto de casca de cebola na biópsia, nem tudo que dá aquelas múltiplas áreas de dilatação e estenose da via biliar são colangite esclerosante primária. Pode ter esses casos de colangite esclerosante secundária. E eu vou comentar um pouquinho com vocês desses diagnósticos em vermelho. A doença relacionada a IgG4, então, o primeiro órgão que foi reconhecido como comprometido na doença foi o pâncreas. É uma doença que predomina em homens também, mas ao contrário da CEP, são homens com uma idade mais avançada. A IgG4 está aumentada, habitualmente acima daquele valor de 4 vezes que a gente pode até ver na colangite esclerosante primária em 70% dos pacientes. E a grande marca da doença é uma infiltração linfoplasmocitária com células B produtoras de IgG4 e fibrose. A inflamação persistente nos órgãos afetados leva a fibrose e disfunção com insuficiência. Os sintomas constitucionais habitualmente estão ausentes ou são discretos, ao contrário da CEP, que tem muita queixa de astenia também, de fadiga, lembrando do prurido cutâneo. E as manifestações da IgG4 vão depender do órgão envolvido e da gravidade da doença. Muitas vezes esse paciente faz uma icterícia obstrutiva, principalmente se ele tiver comprometimento pancreático, com edema do edema pancreático com pressão da via biliar, ou se ele tiver alguma estenose longa da via biliar, como é comum de acontecer na colangite associada a IgG4. Então, 90% dos pacientes que têm colangite associada a IgG4 têm pancreatite autoimune. É difícil ter um acometimento isolado da via biliar. E até 40% dos pacientes têm história de doença alérgica ou atopia. Então, tem algumas pistas. E aí, os sintomas vão depender de qual é o órgão comprometido, lembrando que é muito comum o acometimento de glândulas formando tumores e muito comum também o acometimento renal com nefrite intersticial e glomerulonefrite membranosa. Aqui, olha a imagem, eu acho super legal de mostrar essa foto. É uma foto de uma revista de endoscopia que foi publicada em 2012, mostrando o aspecto da colangite associada a IgG4 e o aspecto da colangite esclerosante primária. Então, observem que o aspecto é muito parecido. A grande diferença é que a colangite associada a IgG4 há um predomínio de estenoses longas. Mas isso, o fato de você ter várias estenoses, principalmente da via biliar intrahepática, não afasta o diagnóstico. Então, observem que é necessário um alto grau de suspeição. Então, a gente vai pensar, quando tiver outras lesões extrapancreáticas, né, e a colangite esclerosante por IgG4 é uma dos focos extrapancreáticos mais comuns. Quando o acometimento pancreático é leve, ela pode ser confundida com CEP, porque também tem aquele aumento menor que 4 vezes em cerca de 10%. A colangite relacionada a IgG4 faz parte de uma doença sistêmica, então é diferente da CEP, em que você vai ter uma grande associação com doença inflamatória intestinal, que não está presente na colangite por IgG4. O comprometimento renal também é bastante frequente e ajuda no diagnóstico diferencial, e a gente tem que lembrar que pode haver a presença de massas oculares, aumento do volume de glândulas salivares, facilitando o diagnóstico diferencial. Aqui eu fiz um quadrinho para mostrar para vocês a diferença que o acometimento, quando a gente vai avaliar sexo masculino e feminino, é muito, muito, muito mais comum em homem na colangite por IgG4, embora a CEP já seja uma doença mais comum em homens também, numa idade mais avançada na colangite por IgG4, frequentemente com icterícia obstrutiva, sendo que na CEP é mais comum uma colestase bioquímica, habitualmente não tem icterícia ao diagnóstico, a não ser que seja numa fase de colangite. Em relação ao aspecto colangiográfico, o aspecto mais característico da CEP são as pontas de rosário, que são as múltiplas áreas de dilatação e estenose da via biliar, predominantemente intrahepática.
enquanto que na colangite por IgG4 é comum as estenoses longas, principalmente na parte distal do hepático comum. Como eu comentei, o aumento da IgG4 pode ser comum aos dois, mas mais na colangite por IgG4, e o grande acometimento pancreático, uma doença multiorgânica e menos, olha, isso é uma coisa importante também, não é comum a ocorrência de doença inflamatória intestinal na colangite por IgG4 e habitualmente tem resposta ao corticoide, que é raro na CEP. A outra coisa que eu vou mostrar para vocês é a colangiopatia portal, e vocês observem aqui essa colangio-ressonância, em que você tem um stop na via biliar, você poderia confundir com uma colangite esclerosante primária, mas quando a gente vai ver, tem um cavernoma, que nada mais é do que uma manifestação de hipertensão portal que acontece nos pacientes com trombose de veia porta. E é esse cavernoma que comprime a via biliar e faz o aspecto de uma colangite esclerosante primária. Vejam que essa doença já foi descrita há muito tempo, em 1996, teve descrição de 8 casos com cavernoma depois de uma trombose de veia porta, e observem que todos esses pacientes tinham anormalidades colangiográficas, acometendo aqui, como vocês podem observar, tanto do duto hepático esquerdo, direito, como do duto biliar principal. Então, observem que pode sim mimetizar uma colangite esclerosante primária. Alguns pacientes fizeram até colangite, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. E quando é que a gente vai suspeitar? Na CEP, sem doença inflamatória intestinal, colestase com trombose de veia porta e transformação cavernomatosa da veia porta. Nos casos de esclerose hepatoportal, em que você tem maior risco de trombose de veia porta, e nos casos que foram submetidos à esplenectomia, que muitas vezes evoluem com trombose de veia porta e colestase. Então, é aqui que a gente vai pensar na colangiopatia portal. E esse é um estudo que eu também acho bastante legal para mostrar para vocês. Foi um estudo que avaliou 94 pacientes do sexo masculino, com 154 autópsias de fígado em pacientes que tinham morrido por diversas causas. Os pacientes tinham uma média de 66 anos, eles não tinham doença inflamatória, não tinham HIV e nem citomegalovírus. E, olha, observem aqui nessa terceira coluna da tabela que vários desses pacientes tinham ressonância, que eles fizeram pós-mortem, mostrando múltiplas dilatações e estenoses da via biliar. Então, observem que muitas vezes esses pacientes tinham dilatação e estenose, como se fosse uma CEP, em alguns casos eles tinham só dilatação. E observem que alguns pacientes com cirrose HCC e só HCC tinham esse aspecto de CEP, quando na realidade eles tinham outra doença hepática. Observem que até leucemia, linfoma e mesmo câncer metastático também podem dar múltiplas dilatações e estenoses da via biliar. E olhem esse caso, esse aspecto da colangio-ressonância, um aspecto bastante sugestivo de uma colangite esclerosante primária. A gente observa essas áreas de estenose, dilatação, estenose, aqui outra estenose, e observem que era um paciente portador de hepatite B. Então, seria um exame de um achado colangiográfico de CEP num paciente com cirrose por hepatite B, e quando a gente vai ver a histologia hepática, a gente vê a compressão do duto biliar pela fibrose, mimetizando até, mais uma vez, a lesão em casca de cebola que a gente observa na colangite esclerosante. Então, é importante a gente ter uma visão ampla e sempre pensar nos diagnósticos diferenciais, principalmente se é um paciente que foge da apresentação típica, que é paciente jovem, do sexo masculino, com colestase e doença inflamatória intestinal. Fugiu disso, a gente tem que pensar em todos esses diagnósticos diferenciais, e incluindo o HIV. Então, observe essa via biliar toda dilatada, com várias áreas de estenose e dilatação da via biliar, em um paciente que tinha uma cirrose por vírus C, descompensada com ascite e elevação de enzimas canaliculares. Essa colangiopatia do HIV, ela é rara na era Hart, ela é mais frequente em pacientes que têm um CD4 menor que 100, porque ela reflete uma infecção oportunista das vias biliares, seja por CMV, seja por Cryptosporidium, Microsporidia, Ciclospora ou Mycobacteriose atípica.
E o tratamento, na realidade, é restaurar a imunidade para que esse paciente melhore da infecção oportunista. Em relação à CEP, então, muitos pacientes são assintomáticos, vários deles já apresentam sintomas de fadiga, prurido. Observem que aqui quase 30% já apresentam colangite ao diagnóstico, porque eles têm alguma estenose mais significativa da via biliar com obstrução do fluxo biliar. E lembrando mais uma vez que a história clássica é um paciente com retocolite ulcerativa, alteração da bioquímica hepática e com alguma outra doença autoimune extrahepática associada em 25%. Então, a gente tem que lembrar que essa é a apresentação clássica da doença. Em relação à história natural, os exames sofrem uma longa oscilação ao longo do tempo e esses pacientes podem ter normalização espontânea dos níveis de fosfatase alcalina e gama-GT, assim como acontece na doença inflamatória intestinal, a despeito da progressão com inflamação, colestase e fibrose até a descompensação hepática. Não tem relação entre a atividade da doença inflamatória intestinal com os achados hepáticos e nem com a progressão da doença. Em relação à associação com doença inflamatória intestinal, 8% dos pacientes com doença inflamatória intestinal têm o diagnóstico de colangite esclerosante primária e, habitualmente, em mulheres e pacientes com doença de Crohn, o curso é subclínico. Esse estudo foi um screening feito por colangiorressonância em pacientes com doença inflamatória intestinal com mais de 20 anos de duração. E eles encontraram aí quase 8% de CEP de grandes ductos e só 2% tinham diagnóstico prévio porque não tinham nenhuma alteração das enzimas canaliculares. Em relação às características da doença inflamatória intestinal na CEP, é importante mencionar que costuma ser uma pancolite com um predomínio de acometimento do cólon direito, ileite de refluxo e habitualmente pouco reto. Isso é uma coisa legal da gente comentar, que eu já fui em reuniões, inclusive com pessoas assim, bastante conhecedoras da doença inflamatória intestinal, e eles não sabiam que habitualmente na retocolite na CEP o reto está preservado. Então é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque o reto preservado, muitas vezes, o pessoal fala, então não é uma retocolite ulcerativa, porque o reto está pulpado. Não, esse é o grande marcador da doença inflamatória intestinal na CEP. O diagnóstico de CEP pode ser feito antes ou depois do diagnóstico da doença inflamatória intestinal e pode ser feito até depois do transplante hepático. Frente a um paciente com doença inflamatória intestinal e CEP, ele deve ser feita uma colonoscopia no diagnóstico da CEP com biópsia seriada independente do achado macroscópico. Se na macroscopia e na microscopia não tiver nenhuma evidência de doença inflamatória intestinal, esse paciente com CEP vai repetir a coluna a cada 3 a 5 anos, independente da presença de sintomas. No caso dele já ter o diagnóstico da CEP, o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, ele vai tratar de uma forma semelhante, mas ele vai ter que fazer uma colonoscopia anual pelo alto risco de neoplasia coloretal. E em relação ao tratamento cirúrgico, lembrando que aqueles pacientes que fazem colectomia com ileostomia ou anastomose anal e reservatório ileal têm maior risco de bolsite do que na doença inflamatória sem CEP. E tem alguns serviços que recomendam a colectomia antes do transplante hepático, porque esses pacientes podem desenvolver uma maior recidiva da doença no pós-TX quando eles têm preservação do intestino inflamado. Obviamente que eu não recomendo a colectomia pré-transplante, primeiro porque os pacientes têm já uma insuficiência hepática, um alto risco de descompensação, e a gente não vai fazer uma colectomia para prevenir a recidiva da doença no pós-TX, mas alguns serviços fazem isso de rotina. Em relação ao paciente com doença inflamatória intestinal, ele também deve fazer um screening anual de enzimas e função hepática. Se ele não tiver nenhuma alteração, ele continua com o screening anual. Se ele tiver um padrão misto de elevação de enzimas ou um padrão de hepatite, a gente vai ter que descartar a hepatotoxicidade pela sulfa, pela azathioprina, pelo risco de hepatite autoimune induzida pelo infliximab,
vai ter que descartar a ocorrência de hepatites virais, steatohepatite não alcoólica naqueles que usam por tempo prolongado em altas doses de corticoide e mesmo outras doenças hepáticas crônicas. Entretanto, se ele tiver um padrão de colestase, o exame de escolha é o colangio-ressonância. Se tiver alterado, ele vai fechar com uma CEP de grandes ductos. Se tiver normal, ele deve fazer uma biópsia para descartar a CEP de pequenos ductos. Tudo bem? Posso continuar? Fernanda? Pode. Ok, pode. Em relação ao tratamento endoscópico, que é uma das formas que a gente pode oferecer, ele deve ser feito por colangioendoscópica ou pela radiointervenção e está indicado para o tratamento das estenoses dominantes sintomáticas, para tratamento da coledocolitíase e nas colangites agudas. A definição de estenose dominante é um estreitamento menor que 1,5 mm no duto biliar comum ou menor que 10 milímetros nos dutos biliares intrahepáticos direito ou esquerdo, e aqui está a representação de uma estenose dominante na colangio-ressonância e na CPRE. O tratamento deve ser feito em centros com experiência em CPRE, lembrando que 45% a 50% dos pacientes têm estenose dominante, mas que a gente vai tratar só os sintomáticos, porque muitas vezes a gente trata sintomáticos, quer dizer o quê? Pacientes que estão com muito prurido cutâneo, pacientes que estão fazendo colangite, pacientes que estão com bilirrubina muito alta em piora progressiva, ou naqueles que você suspeita que essa estenose dominante possa ser um colangiocarcinoma. E por que que é feito só para os casos sintomáticos? Porque às vezes a gente trata esse paciente assintomático e daí você vai fazer uma papilotomia, vai expor esse paciente a uma translocação bacteriana. Essa papilotomia vai deixar a alça intestinal em contato direto com uma via biliar que não está drenando a bile. Isso favorece a colonização bacteriana e o risco de colangites. E daí, uma vez que esse paciente infecta a via biliar, é uma dificuldade. Então, já teve pacientes minhas, eu tenho um exemplo que eu tratei, uma estenose dominante, ela tinha muito prurido cutâneo, era um prurido refratário. Naquela época, a gente não tinha possibilidade de fazer o tratamento, indicar o transplante por prurido refratário. Para piorar, naquela época ainda se colocava prótese biliar, que hoje a gente não faz mais. E essa paciente fez colangite e ela começou a ter colangite de repetição depois da CPRE. E ela acabou indo para transplante por colangite de repetição. A estenose dominante se associa com pior prognóstico, uma menor sobrevida e um maior risco de colangiocarcinoma. A gente sempre tem que excluir o diagnóstico de colangiocarcinoma com escovado ou biópsia endobiliar, que não é uma coisa disponível, a gente acaba aqui fazendo mais o escovar. Tem a possibilidade de fazer hibridização in situ por fluorescência, que a gente também não tem disponível aqui no HC, mas tem alguns serviços em São Paulo, do setor privado, que fazem o exame. Para o tratamento dessas estenoses dominantes, a dilatação com balão é melhor do que a prótese biliar. A prótese não está mais recomendada de rotina pelo alto risco de colangite e ela pode ser colocada provisoriamente se for uma estenose grave, não dilatável com balão. E a gente sempre faz o uso de antibiótico profilático pré-procedimento para diminuir o risco de colangite. Em relação ao tratamento medicamentoso, mais uma vez, a droga mais estudada é o ácido ursodesoxicólico, que tem múltiplos mecanismos de ação, mas cujo efeito na CEP ainda é bastante questionável. Então, teve alguns estudos iniciais, como essa meta-análise que avaliou o uso de ácido ursodesoxicólico no tratamento da colangioesclerosante primária, mais uma vez, casuísticas muito pequenas, a maior com 97 pacientes, com doses completamente diferentes de ácido ursodesoxicólico, desde 10 miligramas por quilo, que a gente sabe que não funciona, até doses fixas sem ajuste para o peso. Também com tempos de duração variáveis de 3 meses, o estudo maior duração foi de 6 anos, e o que eles viram é que, embora teve melhora bioquímica, não teve nenhum efeito em mortalidade ou evolução para transplante hepático. Então, eles não, nessa meta-análise, eles não fizeram a recomendação de uso de ácido ursodesoxicólico. Será que vale a pena a gente aumentar o ácido ursodesoxicólico, aumentar a dose para ver se ele teria um melhor efeito? A gente sabe
que o ácido urso desoxicólico, ele já existe na nossa bile e ele é um ácido biliar menos hepatotóxico. Então, será que se a gente aumentasse o pool desse ácido biliar menos hepatotóxico, o benefício seria melhor? Então, quando a gente administra 10 a 13 miligramas quilo dia, 43% do total dos ácidos biliares é composto pelo ácido urso desoxicólico. E quando a gente aumenta a dose de administração do ácido urso desoxicólico, a gente atinge um platô de 55% a 60% a partir da dose de 18 a 20 miligramas quilo dia. Então, será que vale a pena tentar essa dose mais alta de ácido urso desoxicólico? Será que a resposta vai ser melhor? Então, foi tentado uma dose mais alta em 150 pacientes que utilizaram 28 a 30 miligramas quilo dia, e o que eles viram? Houve melhora bioquímica da fosfatase alcalina, melhora bioquímica da aspartato aminotransferase, não houve piora da bilirrubina. Por outro lado, quando a gente avaliou o número de pacientes que evoluíram para óbito ou com sinais de hipertensão portal ou transplante, foi maior no grupo que utilizou essas doses altas quando comparado ao grupo que utilizou placebo. Então, o uso de altas doses foi maléfico nos desfechos mais importantes, que são óbito e evolução para transplante hepático. E esse malefício foi pior quanto mais precoce a doença, seja manifestada por fibrose ou pela elevação ou não de bilirrubina. Então, o uso de altas doses do ácido urso desoxicólico, como essas doses aqui, de 28 a 30 miligramas quilo dia, hoje não é mais recomendado. E por que não é recomendado? Quando a gente usa o ácido urso desoxicólico em altas doses, você excede a capacidade de absorção do intestino delgado. As bactérias colônicas metabolizam o ácido urso desoxicólico em ácido litocólico, que tem em estudos em animais, é hepatotóxico. Ele promove fibrose e obstrução periductais, justamente a doença que a gente tem na histologia da CEP. Ele promove colangite destrutiva e ainda aumenta o risco de displasia colônica. Então, além disso, tem alguns estudos mostrando que o ácido urso desoxicólico em altas doses ainda aumentou o risco de neoplasia coloretal nos pacientes que tinham doença inflamatória intestinal associada. Então, altas doses, não. E agora, vale a pena usar doses mais baixas? E esse também foi um estudo com 87 pacientes, que 54% utilizou o ácido urso desoxicólico, a maioria dos pacientes em doses mais baixas, poucos pacientes utilizaram aquela dose alta, e o que eles viram é que 44% dos pacientes normalizaram a fosfatase alcalina. E esses pacientes que normalizaram, eles tinham menores níveis de AST, de fosfatase, de bilirrubina e menor fibrose hepática ao diagnóstico. E, mais uma vez, não houve uma diferença de sobrevida em quem usou ou não o ácido urso desoxicólico. Esse estudo aqui, que utilizou doses intermediárias, esse primeiro estudo que eu mostrei anteriormente, a dose era mais baixa, observou-se que também, mais uma vez, o uso de doses intermediárias não teve diferença em sobrevida quando comparado com placebo e não teve diferença significativa também na evolução para transplante hepático, óbito. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente pensa, então, para que eu vou usar o ácido urso desoxicólico? Mas, por outro lado, eles viram que aqueles pacientes que responderam ao Ursacol ou que tiveram normalização espontânea da fosfatase alcalina, lembra que eu disse que a doença tem os exames flutuantes, esses pacientes tiveram uma melhor sobrevida. Então, a lição que a gente tira é que normalizar fosfatase alcalina na CEP tem relação com a sobrevida. Se esse paciente normalizar com ácido urso desoxicólico, ótimo, mantém. Se ele normalizar espontaneamente, que pode acontecer, ele também vai ter uma sobrevida maior. Então, hoje, o que a gente recomenda, tem alguns guidelines mais antigos, como o da SLD, que recomenda contra o uso de ácido urso desoxicólico em qualquer dose. O guideline do ISO fica super em cima do muro e alguns autores mais recentes têm publicado na literatura americana, já como eu vou colocar aqui para vocês,
que a gente tem que explicar para os pacientes os riscos e benefícios do uso do ácido desoxicólico em doses intermediárias, de 17 a 23 miligramas quilo dia, e avaliar a resposta desse paciente. Se ele teve uma queda significativa da fosfatase alcalina para abaixo de 1,5 ou normalização, ele tem um ótimo prognóstico. Se ele estiver piorando, a despeito da associação do ácido desoxicólico, a gente pode suspender o ácido desoxicólico, que é uma droga cara e que o SUS não disponibiliza para a CEP. Se esse paciente não tiver resposta, não tem evidência para a gente suspender, só se ele progredir a doença, e aí a gente não tem muito o que utilizar, e diferente da CBP, não tem nenhuma evidência para recomendar o uso de fibrato. Nos casos que tiver uma suspeita de sobreposição com autoimune ou colangite por IgG4, você pode considerar, além do ácido desoxicólico, associar o corticoide e até mesmo a azatioprina. E esse estudo é um estudo francês, com pacientes franceses e espanhóis, que mostrou o benefício do ácido fibrato na CEP, que não respondeu ao ácido desoxicólico. E observem que depois da associação do fibrato, houve uma queda da fosfatase alcalina em 41% dos pacientes. E esse benefício acabou quando foi suspenso o fibrato, os pacientes voltaram a elevar a fosfatase alcalina. Mas observem que, embora esse estudo tenha um certo benefício, mostra um certo benefício do fibrato na CEP, é um estudo pequeno, retrospectivo, e a gente não acha que dá para recomendar de rotina, diferente do que acontece na colangite biliar primária. Não houve impacto na elastografia hepática e, da mesma forma como aconteceu na CBP, houve melhora do prurido cutâneo naqueles pacientes quando eles ainda tinham prurido em vigência do ácido desoxicólico. E daí, se a gente não vai dar, o ursacol não funcionou, não vamos dar fibrato, o que a gente pode fazer? Daí, eu vou só colocar aqui, a gente não tem feito de rotina, mas tem alguns estudos utilizando o metronidazol e vancomicina com melhora bioquímica dos pacientes, com diminuição da fosfatase alcalina, mas a maioria deles ou não tem histologia hepática ou não houve benefício histológico. Mas fica aí uma luz no final do túnel para a gente pensar em outras possibilidades terapêuticas. E aqui eu queria perder um pouquinho do meu tempo para falar, e essa foi uma das publicações de revisão mais recentes da Cíntia Levy, que é uma brasileira que está lá nos Estados Unidos e tem muitas publicações em CBP, em CEP, em fibrato, com CBP e CEP, e ela fez essa recomendação que eu achei bastante interessante. Então, no diagnóstico, a gente sempre lembrar de dosar IgG4, a gente não tem disponível no SUS, e eu tenho que comentar que mesmo no setor privado eu não doso IgG4. A realização da colonoscopia para excluir doença inflamatória intestinal, considerar elastografia para estadiamento da fibrose, lembrar que essas doenças colestáticas têm maior chance de osteopenia e osteoporose, então fazer uma densitometria óssea ao diagnóstico. E aqui, ó, é legal, e foi por isso que eu pus esse quadrinho, para mostrar que mesmo os americanos estão começando a recomendar o uso de doses intermediárias de ácido desoxicólico. E lembrar que depois a gente tem que fazer a monitorização das neoplasias mais comuns, fazer a monitorização anual com colonoscopia e sempre monitorizar a função hepática, porque ao contrário da CBP, o efeito do ácido desoxicólico não é tão importante na CEP. Lembrando que aqueles pacientes que têm pólipos de vesícula biliar têm maior risco de neoplasia de vesícula biliar, e o melhor valor de corte, diferente da população geral, que é de 10 milímetros, aqui se admite colecistectomia, desde que o paciente esteja bem compensado, com pólipos de tamanho menor. As indicações que esse guideline coloca para tratamento endoscópico são os mesmos que eu já comentei com vocês. Lembrando que o CA199 não é um bom marcador para colangiocarcinoma. Muitas vezes esse paciente tem aumento do CA199 apenas pela própria obstrução biliar, pode ter aumento do CA199 em vigência de colangite,
então teria um valor de corte diferente, que eles recomendam que fosse de 130. Então, aquele valor de corte que costuma ser de 37 para a população geral não conta muito para os pacientes com colangite esclerosante primária. E a gente deveria valorizar os aumentos mais significativos. Mas vejam que a sensibilidade é bem baixa e você pode deixar passar lesões precoces assumindo esse valor de corte. E, então, mais importante que se a gente tivesse disponível, seria muito bom de fazer para o rastreio dessas neoplasias e que no setor privado eu acabo fazendo, seria uma ressonância, uma coluna de ressonância anual, para você ter uma boa imagem, uma boa visualização, para poder fazer o diagnóstico precoce dos colangiocarcinomas. E daí agora eu posso falar um pouquinho de prurido. Agora vocês me dizem se eu falo ou não, Fernanda. Por mim, pode falar. Cadê o pessoal aí? Não, o pessoal aí precisa se manifestar. Eu respondo. Por aqui, ok, também. Pelos meus, pode. Pode falar, sim. Cadê? Continuo, não continuo? Tem a parte de prurido ainda. Pode continuar, sim. Bom, na ausência de manifestações para parar, eu vou continuar. Então, tá. Então, o prurido cutâneo, à medida, a gente já conversou um pouquinho ao longo da apresentação do CBP, então eu vou passar mais para a parte de tratamento. As orientações gerais é o uso de cremes hidratantes, extrato de farelo de aveia para melhorar a pele seca e inflamada, o banho preferencialmente com água morna ou fria, e preferencialmente à noite, porque dá um alívio dos sintomas próximo da hora de dormir, que é o horário de intensificação do prurido. Uso de roupas soltas e de algodão e evitar o uso de roupas de lã e roupas justas. Evitar agentes precipitantes, lembrando que muitas vezes a codeína, o tramadol, alguns antagonistas opioides podem induzir piora do prurido, alguns agonistas opioides podem induzir a piora do prurido cutâneo, e aqui ainda vale a pena lembrar o uso de anticoncepcionais e de terapia de reposição hormonal, manter as unhas sempre curtas e aparadas, preferência por ambientes secos com exposição solar controlada, e a gente sempre tem que tentar diagnosticar possíveis causas de alergia, principalmente nos pacientes que têm eosinofilia ou aumento de IgE. O uso de antihistamínicos não é recomendado de rotina no tratamento do prurido nas colestásias, porque o mecanismo da fisiopatologia, a fisiopatogenia da doença não inclui mediação por histamina. Então, o único objetivo de você dar antihistamínico é pelo seu efeito sedativo, mas não espere uma grande melhora em termos de resolução dos sintomas. Eu costumo dizer que o tratamento do prurido nas colestásias ele é feito por steps, então não melhorou, a gente passa para o segundo passo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até chegar no transplante. A recomendação dos guidelines é ir trocando as drogas, então não respondeu a colestiramina, troca para a rifampicina, depois troca para a naltrexone. A gente acaba associando drogas. E a gente vê que quando o paciente não responde, ele não responde, independente de você associar 5, 6 drogas e acaba chegando até o transplante hepático. A colestiramina é um quelante de sais biliares, tem a opção de usar o colicebelam, mas que não tem disponível aqui no Brasil. O mecanismo de ação é a remoção dos sais biliares do ciclo enterhepático. E aqui é muito importante comentar, eu encho o saco dos meus residentes, quem roda comigo no ambulatório, sabe que eu falo isso toda vez que eu discuto um caso de prurido, que a gente tem que lembrar que o Questran atrapalha a absorção de todas as medicações, deve ser administrado 2 horas longe das medicações e 4 horas longe do ácido desoxicólico, e ele também diminui a absorção das vitaminas lipossolúveis que devem ser monitoradas. A dose é de 4 a 16 gramas por dia, cada envelope tem 4 gramas, é um pozinho com gosto de terra, que dá muito efeito colateral gastrointestinal, desde diarreia, distensão e alguns pacientes queixam de constipação. O horário preferencial de administração é na primeira refeição do dia, quando o paciente tem um certo acúmulo de sais biliares. A segunda droga é a rifampicina, quando o paciente não responde aos quelantes e sais biliares, é um agonista potente do receptor pregnane X, ele reduz a expressão de autotaxina,
que é um dos agentes pruritigênicos que foram mais recentemente descobertos e muito implicados no sintoma do prurido. A dose é de 150 a 600 miligramas por dia, lembrando do risco de hepatotoxicidade em até 10%, efeitos nefrotóxicos e anemia hemolítica. Eu também não gosto muito de usar a rifampicina, porque eu trato pacientes que têm cirrose descompensada muitas vezes. Eu também tenho um pouco de medo de resistência contra a tuberculose. A gente sabe que a tuberculose é uma doença muito prevalente no Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos. Então, a rifampicina não está muito dentro do meu escopo de tratamento do prurido cutâneo. Eu costumo pular da colestiramina para a sertralina, mas para os pacientes que não tenham cirrose, que tenham muito prurido, a rifampicina é uma boa opção. E é até interessante que muitas vezes a gente já fez uso de rifampicina para aborto das crises daquelas crises de colestase benigna recorrente para as crises de icterícia, e a gente também já fez uso de rifampicina para tratamento dos pacientes com colestase induzida por anabolizantes. Mas especificamente para prurido não é uma droga que eu gosto muito de usar. A terceira opção seria o naltrexone ou naloxone, e ele é um antagonista do receptor opioide que modula a sinalização central da coceira e da dor. Lembrando que a coceira e a dor, elas seguem uma via única, então, inclusive, se você faz dígito-pressão no paciente que está com coceira, estimula a via de dor e ele ameniza a coceira. A dose utilizada é 25 a 50 miligramas por dia. A gente tenta iniciar com uma dose de 12,5 miligramas dia, que é 1/4 do comprimido, então é bem difícil de quebrar, porque o comprimido é pequeno. E a gente faz isso porque o paciente com prurido nas colestases tem um aumento do tônus opioide. Quando você dá esse antagonista opioide, ele faz uma síndrome de abstinência que costuma durar 2 a 3 dias, mas pode chegar até 5 dias. E ele pode ter náuseas, taquicardia, hipertensão, dor abdominal, piloereção. Então, é uma droga que pode ter muito efeito colateral. Mas 93% dos pacientes que não respondem aos 2 primeiros passos podem ter remissão do prurido com o naltrexone ou naloxone. Outro problema, além da síndrome de abstinência, é que com o tempo há uma suprarregulação induzida pela droga e esse paciente acaba ficando com falha ao tratamento do naltrexone e exigindo doses cada vez mais altas até que a gente chega na dose máxima e ele já não responde. O quarto passo é o uso da sertralina, que é um inibidor de recaptação da serotonina, também agindo na modulação da sinalização central da coceira e da dor. A dose é de 50 a 100 miligramas dia, então não adianta ficar aumentando a dose. E o que a gente vê é que essa droga, na prática clínica, ela é muito menos eficaz do que a gente vê nos estudos. O grande benefício é que ela também trata a depressão, que muitas vezes costuma acompanhar o prurido desses pacientes, como eu já mencionei anteriormente. E uma droga que está sendo bastante promissora no tratamento do prurido é justamente o bezafibrato. Já teve alguns estudos iniciais com casuística pequena em que houve uma melhora da gravidade do prurido com o uso de fibrato e uma recidiva depois da descontinuação do tratamento. E mais recentemente, como eu tinha mostrado para vocês, no trial Besurso também uma melhora significativa do prurido nos pacientes, mesmo naqueles que não normalizaram a fosfatase alcalina. Na CEP também tem o benefício do fibrato, como eu já tinha mostrado também anteriormente no prurido, então é uma medicação bastante promissora. Débora, Oi. é só uma dúvida. No caso da associação do fibrato na CBP, ficaria por quanto tempo? Se associa com o ácido desoxicólico, mas por um período só ou fica a longo prazo, como a gente já faz com o Sacol? Então, teoricamente, não tem muitos estudos de segmento de tão longo prazo. A experiência maior, mostrando que é segura para os pacientes portadores de doença cardiovascular. Mas a ideia é que o paciente fique para sempre, até ele ter a possibilidade de uso do ácido beticórico
ou até se ele evoluir com descompensação, até que você tire ou ele tenha algum efeito colateral grave. Tá, Então, a ideia é associar e associar para sempre. tá. Daí, voltando para o prurido, quando a gente não tem melhora com esses tratamentos medicamentosos, a gente tem a opção de diálise com albumina, que é extremamente caro, e a gente não tem disponível, dreno nasobiliar, que é extremamente desconfortável, e o transplante hepático, né? Então, lembrando que para o transplante hepático, esses pacientes com prurido recebem uma pontuação adicional ao MELD, então, conta, quando ele é incluído em lista por prurido, ele entra com MELD de 20, depois de 3 meses, 24, e depois de mais 3 meses, 29. É uma das situações especiais, uma das exceções do MELD, e tem alguns formulários que a gente tem que preencher para incluir esse paciente, que é um formulário padrão de prurido intratável, que a gente vai avaliar a sintomatologia do paciente. Daí eu acho bem legal preencher. Eu já pedi umas 5 situações especiais para o prurido, e a gente faz uma coisa muito subjetiva, que depende muito da resposta do paciente, desde se ele deixou de praticar esportes ou atividades de lazer pelo prurido, se ele foi alvo de discriminação no trabalho, ou no lazer, ou na sociabilização. A gente costuma preencher esse formulário, a gente também costuma pedir para o paciente passar por uma avaliação dermatológica, em que são excluídas causas secundárias de lesões cutâneas que possam agravar o prurido. Depois o tratamento a que esse paciente foi submetido, porque que ele é considerado um prurido refratário, e na maioria das vezes esse paciente não conseguiu usar doses máximas, porque ele não tolerou as medicações, ou chegou na dose máxima e não conseguiu ter remissão do sintoma. Essa é uma das minhas pacientes que a gente conseguiu situação especial. Essas foram as fotos que eu enviei, solicitando a situação especial dela, então vejam as marcas de coceira. Essa paciente, ela só usava saia, por conta da religião, mas ela já não ia mais em praia, ela já não fazia mais atividades de lazer, porque quando ela caminhava demais ou quando ela tentava se exercitar, o suor piorava o prurido, e é muito gratificante que esse paciente acorda do transplante sem coceira. E ela conta isso, e observem essa coloração amarronzada da pele, resultando da colestase, e uma piora dessa coloração nas áreas que estão escoriadas, e essa paciente até teve um clareamento da pele, agora ela já tem, se eu não me engano, quase 2 anos de transplante. E para finalizar, então, em relação à colangite esclerosante primária, a gente tem que lembrar que o diagnóstico é feito por colangio-ressonância, que a gente não deve usar colangio endoscópica para o diagnóstico. Nós temos que lembrar do diagnóstico das causas secundárias de colangite esclerosante. O tratamento endoscópico só está recomendado em estenoses sintomáticas, e a gente tem que fazer antibiótico profilaxia, e nesses casos a gente sempre deve excluir colangiocarcinoma. O ácido desoxicólico pode ser indicado, deve ser usado em doses intermediárias, e o uso de doses altas não é recomendado. Não tem nenhuma outra imunossupressor, nenhuma outra medicação que seja recomendada por guidelines, mais fibratos e antibióticos. São novas possibilidades terapêuticas que ainda têm que ser melhor investigadas. Já tem alguns estudos com ácido obeticólico, mas ainda é uma droga cara. Agora que está mostrando benefício em CBP, e acho que para a CEP a gente ainda tem um longo trajeto. Em relação a CBP, a gente sempre deve indicar o uso do ácido desoxicólico, avaliar a resposta com 1 ano de tratamento. Nos respondedores, manter o segmento, lembrando de fazer densitometria para descartar perda óssea, e naqueles que tiveram uma resposta inadequada, principalmente pelo critério de Paris 2, avaliar a associação de ácido beticólico, que é a droga de escolha no exterior, ou para a gente, aqui no Brasil, o uso de fibratos, e monitorar a descompensação da função hepática. A gente tem que lembrar que esses pacientes frequentemente têm doenças autoimunes coexistentes, que eles frequentemente têm prurido, fadiga, e a gente tem que saber manejar as complicações relacionadas à doença. Lembrando, que eu não comentei durante a aula, que aqueles pacientes que evoluem com aumento da bilirrubina ou doença descompensada devem ser avaliados por transplante,
e que, embora seja uma doença que tenha baixa prevalência de HCC, como todo cirrótico, deve ser feito o rastreio com ultrassom a cada 6 meses. A gente tem, sim, HCC em CBP, e por muito tempo a gente não conseguiu dar o diagnóstico precoce do carcinoma hepatocelular. A gente teve uma paciente que, quando a gente diagnosticou, ela já tinha metástase pulmonar e metástase em sistema nervoso central, justamente porque não era valorizado o screening nem em CBP e nem em hepatite autoimune. Hoje a gente mudou essa realidade, a gente tem dado diagnóstico cada vez mais precocemente, e é importante lembrar que, embora o carcinoma hepatocelular seja muito mais frequente em vírus B, vírus C e hemocromatose NASH, a gente não pode esquecer de fazer o rastreio também na CBP. Em relação ao prurido, ele tende a diminuir em frequência e intensidade com a progressão da doença para cirrose. O antihistamínico e o ácido desoxicólico não são recomendados para o tratamento do prurido, exceto o ácido desoxicólico na colestase gestacional, que aí sim é um benefício do prurido. 5 a 10% dos pacientes são refratários e a gente vai ter que fazer aquele tratamento em steps e indicar transplante quando houver falha terapêutica. E devido ao seu efeito na melhora do prurido, a gente pode sim considerar o uso de fibratos, embora ele não esteja recomendado nos guidelines para o tratamento do prurido. E eu gostaria de agradecer a atenção e pedir desculpas pela demora. Não, Débora, imagina, excelente aula. A gente acha que... Tentando aparecer aqui a gente. A gente acha que já estudou um monte de coisa e vê que ainda tem muita coisa nova por aí. E acho que abriu muitas coisas aí para os nossos residentes, pelo menos, até porque a gente tem uma casuística menor, né? Então é sempre interessante a gente ter aula com alguém que tem mais experiência, que tem, como se mostrou, 250 casos seguidos em tantos anos, 300 casos. Aqui a gente tem muito menor. A gente está fazendo agora a divisão dos nossos ambulatórios, vamos ver se daqui a alguns anos a gente consegue ter uma casuística maior. Mas hoje a gente ainda não tem os ambulatórios separados, então a gente acho que comigo eu devo ter uns 5 pacientes tratando, por exemplo. Onde é que a gente põe aqui? Aqui. Não é uma doença comum, né? Não é. E a gente acaba tendo uma casuística maior, porque a gente é um centro de referência, né? Sim. Assim, no consultório mesmo, no meu consultório, eu tenho, sei lá, 3 pacientes com CBP e eu tenho bem mais autoimunes. Eu devo seguir umas 10 autoimunes e umas 3, 4 CBPs. Com CEP eu não tenho ninguém. Então, assim, não são doenças comuns, né? É que a gente acaba tendo viés de ser um centro terciário. Sim. Não, aqui a gente é o centro de referência, mas assim, enfim, é óbvio que a nossa casuística vai ser menor do que a daí. Vocês acabam pegando gente de todos os lugares. E por a gente não ter ainda o ambulatório dividido por temas, que é um negócio que a gente está fazendo agora. A gente até aproveitou, assim, teve uma diminuição dos ambulatórios na pandemia, falou assim, vamos aproveitar esse momento para finalmente começar a dividir, entendeu? Então a gente vai ter uma ideia maior, porque assim, eu te digo que eu tenho no meu ambulatório, mas aí tem pingado, assim, tem 10 ambulatórios por semana, então um colega tem 3, um colega tem 4, alguém tem 2, e aí no fim a gente fica meio perdido na nossa casuística daqui, né? Inclusive para ajudar em organizar tratamento, né? Que aí fica muito mais fácil fazer um protocolo de serviço com um ambulatório setorizado, né? Mas, bom, eu agradeço de novo, assim, excelente aula. Se alguém tiver vivos aí. Pode perguntar aí pelo chat, eu tô vendo que ainda tem 16 pessoas, a não ser que eles tenham desligado e deixado a câmera sozinha. Se alguém foram jantar, só tá a gente aqui. Tomar banho, só tem eu e você. Doutora. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Doutora, primeiro é a Natália, não sei se está aparecendo aí. Tudo bem? Queria primeiro agradecer a aula, foi muito boa. A aula, a senhora falou que foi longa, mas achei que passou mega rápido. Foi muito assunto bom, muito assunto que... Foi igual a doutora Fernanda falou, a gente estuda, eu comecei a estudar, né, agora, mas acrescentou muita coisa.
Eu queria muito, na verdade, como a senhora deu aula semana passada de hepatite autoimune, eu queria discutir um caso que eu vi hoje no ambulatório e eu lembrei muito da senhora, né, pela aula que a gente teve. É porque, assim, a gente pegou um paciente que ele já acompanha no ambulatório, é um paciente do sexo masculino, ele tem 54 anos, ele é de Belém mesmo, ele tem um histórico de etilismo pesado, mas ele parou de beber há mais ou menos 4 anos, era cerveja diariamente. Tabagismo também importante, mas parou há mais ou menos 10 anos. Nega hemotransfusão, nega internação prévia, hipertenso em uso de losartana e histórico de prolapso retal, não tratado, não acompanhado, né? Não pôde operar. Aí ele diagnosticou numa ultrassom aleatoriamente que ele tinha cirrose e começou a acompanhar com a gente no ambulatório. E a gente começou a investigar ele para descartar outras causas, né? Sem ser exatamente cirrose por álcool. Porque é um paciente que ele não é plaquetopênico, ele tem uma plaqueta ali 230 mil, 450 mil, o INR normal, bilirrubina normal, FA e gama-GT normais, TJ e TGP normais. E ele fez exame de imagem, também não parecia ser cirrótico, só que ele tem ascite. Então a gente pensou, será que é uma hipertensão pré-sinusoidal? Porque ele também tem varizes de esôfago. E já tem mais ou menos 1 ano e meio que ele está acompanhando no ambulatório. Já tinha sido realizado solicitação dos autoanticorpos e tinha dado negativo. E sorologias também negativas. Mas ele Só já que a teve gente alterado alguma vez? Não, sempre normal. O que ele tem Só que tem ascite, tem Ah. ascite. Hipertensão. E aí, não, eu sei. E aí a gente repetiu agora os autoanticorpos e deu positivo. FAM 1/320 hoje e antimusculo liso 1/80. Aí tem pico de gama-globulina. Pelo valor que estava lá, só que deu tipo assim 0,97, 1,01 acima da normalidade, né? A proporção quando a gente faz o cálculo. E aí eu fiquei muito encucada com esse paciente, tipo assim, pensando o que poderia ser, né? Porque é um paciente do sexo masculino, então que ele tem ascite, varizes de esôfago, não parece ser cirrótico pela ressonância e agora tem um antimúsculo liso e um FAM positivo. Assim, olha, é até bom que você tem cirurgiões no seu grupo, porque eu tenho muita dificuldade para biopsiar os pacientes. Com enzima normal, não dá para falar que esse paciente tem hepatite autoimune, né? Assim, a gente tem 2 opções, ou não é uma autoimune, que eu acho que é o mais provável, ou ele está numa autoimune com uma doença inativa e aí ele não vai ter indicação de tratamento. E aí eu acho que a única forma de você saber isso seria por uma biópsia laparoscópica. Embora ele tenha achados de hipertensão portal, como ele tem plaqueta normal, acho que você tem que funcionar essa CIT para descartar alguma doença do peritônio. Então, para calcular GASA, ver a proteína do líquido acítico, ver se essa proteína, o GASA, gradiente seroacítico de albumina, ver a proteína desse líquido acítico, ver se esse paciente não tem uma proteína alta, porque ele tem uma ICC, por exemplo, e talvez se você tiver uma CIT aí meio questionável, você pode até aproveitar para biopsiar o peritônio e o fígado. A gente tem alguns pacientes nessa faixa etária que tem doença mieloproliferativa e às vezes eles fazem hiperplasia nodular regenerativa. E você pode dar esse diagnóstico e são justamente pacientes, o que leva a gente a suspeitar que são pacientes que têm hipertensão portal com plaqueta alta. E aí você pode abrir mão de pesquisar o gene JAK2, que tem associação com as doenças mieloproliferativas, e esses pacientes podem fazer uma hipertensão portal não cirrótica, seja por eritropoese extramedular e intrahepática, seja porque eles fazem hiperplasia nodular regenerativa e eles também fazem hipertensão portal. Então, eu acho que se você pedir esse JAK2 e tiver negativo, você tem as 2 mutações que são mais frequentes, a V617F, que é a que a gente começa pesquisando,
E também tem a do Exon 12, que os hemáticos costumam pedir numa associação secundária. Mas eu acho que você teria que ter uma função desse líquido. Eu descartaria doença mieloproliferativa como causa da hipertensão portal. Pelo que você está me falando, ele não parece ter sinais de esquistossomose no exame de imagem. Não, negativo. Saiu. A esquistossomose aqui não é endêmica, viu, Débora? Aqui não tem. E talvez ele caia aí com a Fernanda e com o Rafa para fazer uma biópsia laparoscópica. E dependendo do líquido, talvez já fazer uma biópsia do peritônio, mas eu não trataria como autoimune sem uma biópsia esse caso. Primeiro, porque ele é homem, e segundo, porque ele tem enzimas normais. Sim, então ele não tem Ai, indicação. obrigada. Acho que se jogar no... O score é DAI? vai dar muito baixo, né? Deu 11. Não, na realidade não, né? Ele vai ter o diagnóstico provável, né? Porque ele vai ganhar pela hipergama, ele vai ganhar os pontos dos autoanticorpos, ele vai ganhar porque ele tem vírus negativo, porque Ele não tem bebe mais, né? e ele não bebe mais. Tô pensando que ele bebe, eu tô Que ele com ainda raciocínio bebe. de que ele ainda bebia, mas ele Então, não daí um score de 11, ele teria um diagnóstico provável, mas eu não acho que é autoimune, não. Aham. Apesar dos autoanticorpos. Acho que eu só falaria que é autoimune se tiver uma biópsia. Tá. Ô, doutora, muito obrigada. Muito De nada. obrigada. Vamos fazer Alguém, semana que vem. alguém do HC ainda está aí aguentando a aula e tem pergunta? E eu já tô ansiosa pra gente marcar uma próxima aula. Tá rolando uma exploração, Débora. Não, em outubro você explora a Débora, Natália, pelo amor de Deus. Ai, por favor, me aceitem. Me aceitem. É verdade, te aceito. Eu não sei como é que vai ficar as questões do estágio aqui, viu, com essa pandemia. Acho que vai ter que dar um tempo aí para os estágios, mas a gente aceita, claro. Eles falaram que queria voltar. Acho que até outubro, acho que já dá, né? Sei lá. Então, assim, agosto agora eles estão programando de desmontar o Covid, né? Então, E daí a gente ainda não sabe como vão ficar as coisas, para ser honesta. Ah, mas em algum momento a gente joga ela aí, né, Débora? Então, combinado. Gente, boa noite. Débora, obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Demora, mas a pessoa gosta de falar. Não, e daí eu mas acho que é importante, entendeu? Então é difícil. Não, excelente. A única pessoa que reclamou foi o Guilherme. Mãe, ainda não terminou. De novo? A mesa que já falou, de novo ela? Então tá bom, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa Tá? noite. Boa noite, boa aula. Boa noite. Muito boa, meu. Tchau. Parabéns. Abraço. Obrigada. Tchau.